de falar do jogo, os 15 minutos, quem sabe o Náutico, para quem não sabe, o Náutico ganhou o Confiança de virado. O Confiança fez 1-0 no primeiro tempo, e o Náutico fez 2 gols com o Bruno Mezenga no segundo tempo e venceu a partida por 2-1. Só que enquanto o Náutico estava perdendo por 1-0, e essa é a 11ª rodada de um total de 19, o Náutico estava entrando na zona de rebaixamento num confronto direto com Confiança. E foi assim para o intervalo, ou seja, os 15 minutos de intervalo nos aflitos, com mais de 6 mil pessoas, o pensamento era que o Náutico estava caminhando para a 4ª divisão. Então, assim, antes de chegar na análise do jogo, como é que chegou a vitória, como é que fica daqui para frente, eu queria que você falasse a sensação de 15, porque sem frescura. É impossível o torcedor do Náutico ter ignorado que durante 15 minutos a meta estava cobrindo. Que assim, que o pior começava a se desenhar. Então, assim, a sensação de viver, o Náutico pode estar caminhando hoje, naquele momento, pelo menos estava, para o pior capítulo de sua história, que seria bater na Série D. Não, o pior possível, Cássio. Sabe aquele... se usa muito aquela expressão, aquela definição, na verdade, de tirar um peso das costas e tal. Meu amigo, é peso mesmo, sabe? Peso. É como se você sentisse fisicamente o peso. Um mal-estar, assim, parece que nada faz sentido naquele momento. De você dizer, pô, eu não queria estar aqui nessa situação, não queria estar vivendo esse momento. Que porra que está acontecendo? Então, assim, foi angustiante, pô. Porque a ficha, ela quer cair. Ela quer cair e você sabe que aquilo vai acontecer. Por quê? Para você cair de divisão, não é só a questão da ruindade do time. É também. Mas, às vezes, pode ser 50% a parte da ruindade do time. Geralmente, quando o time cai, um time de camisa, assim, em relação à divisão, geralmente tem um fator psicológico muito grande afetando. Eu sempre uso o caso do Grêmio. O caso do Grêmio, para mim, é um caso clássico. O Grêmio não era um dos 4 piores times daquela Série A, quando ele foi rebaixado há 2 anos atrás, eu acho. Só que o fator psicológico daqueles 2 jogos atrasados, de ficar muito tempo na zona de rebaixamento, isso pesa muito. E o Náutico já está com um fator psicológico gigante, Cássio. Se entra na zona de rebaixamento, você tem o maior dos elementos do fator psicológico. Então, como dimensionar o que seria, como se comportaria o time do Náutico de fato na zona de rebaixamento? Seria algo que assustador, que eu não queria vivenciar, eu não queria que acontecesse, e ainda bem que teve a virada, porque o bicho ia pegar. E eu acho que o scout, o Náutico não fez uma partida ruim, não. Tem até os números do final, depois pode ser repassado aqui. Eu levantei durante a transmissão da Zona, saiu também, para atualizar os números. Em termos estatísticos, assim, o Náutico foi mais tímido que o Confiança. Mas é um fato de que um time que não vencia há 4 jogos, eram 2 empates e 2 derrotas, ainda não tinha vencido com o Pivete. E como até o João tweetou, nunca tinha vencido com o Pivete, que nem na primeira passagem dele também não tinha vencido. Tinha sido 2 empates, né? Ou seja, juntando as 2 passagens do cara, ambas passagens curtas, mas não tinha vencido. Então, naquele momento, ainda que o Náutico não estava fazendo uma boa partida, mas que fosse superior ao Confiança, mas a tabela pressionava demais. Então, assim, para o Náutico conseguir essa vitória, a reação nos vídeos dos gols, eu acho que dá para notar, pelo menos é uma percepção minha, não sei se foi a sua, enfim, se eu exagerei, mas se vibrou os gols do Náutico foram comemorados acima da média do que o Náutico do que a torcida do Náutico costuma comemorar. Total. Os gols, pelo menos nessa campanha. Total. Já tem muitos relatos de torcedores assim, relatando o que sentiu, principalmente no gol da virada, já demonstrando que vai virar um gol marcado, sabe? Você sabe quando você começa a contar os momentos assim, dentro do estádio de futebol, com o seu time, aí você vai lembrar do gol de 2012, que foi assim, assim, assado. O gol de tal ano, que foi assim, assim, assado. Pelo que a turma está relatando, como foi a sensação desse gol da virada, vai virar um desses casos. Para algumas pessoas, daqui a 5 anos, a turma vai lembrar, olha, eu estava lá naquele jogo, foi assim, assim, assado, e eu vi Mezenga salvando o Náutico de uma Série D.
Do mesmo jeito que a turma relata, por exemplo, os gols de Clodoaldo. Salvando, fica mesmo marcado esse jogo de hoje. Fica. Em 2008, os gols de Clodoaldo para poder salvar o Náutico do rebaixamento, com os passes de Cook. Tem jogos que não vai ser um jogo grandioso, não vai ser um jogo de mega importância, não vai ser um jogo valendo título, mas tem a sua importância, marca de fato. Ô Atos, eu estava conversando hoje com os torcedores do Botafogo, né, hoje é aniversário do Botafogo, e curiosamente a gente estava falando exatamente sobre isso e sobre um jogo que foi Confiança e Botafogo também, curiosamente. Que foi 1-0 Botafogo, gol de Romildo na estreia de Anderson Moreira pelo Botafogo, e muitos torcedores têm esse jogo como o jogo que foi a virada de chave do Botafogo, de sair de uma maré da Série B que estava quase entrando no Z4 para C, para subir e voltar para a Série A e ter a fase que está hoje. Então, até curioso, que foi justamente contra a Confiança, e é um jogo, como você falou, que seria completamente, né, passaria com o tempo, ninguém lembraria mais, mas fica marcado por ser uma virada de chave, assim, né? Sair de uma situação muito ruim. E o Confiança que já tem Desde que seja consumado, tá até falando. Desde que seja consumado. Se o Náutico... Sim, com certeza. Com certeza. E o Confiança que já está começando a ter um histórico aí de jogos marcantes, assim, que marca, no caso, de forma negativa, aquela campanha de 2021 que o Náutico jogou no lixo, né? Com um belo início que teve na Série B. 0-4 dentro de casa. Tomou um 4-0, assim, o Confiança, eu não sei se era lanterna, mas se não era, zona de rebaixamento com certeza era. Mas se não era lanterna, era um time, assim, com bem pouco ponto na tabela naquele momento, e o Náutico tomou um 4-0 assim, que foi inacreditável, assim. O Confiança foi 4 vezes lá na Barra do Náutico e fez 4 gols. E ficou marcado como o jogo da virada, onde o Náutico se perdeu completamente no campeonato e deixou de disputar aquele acesso. Vamos lá para o jogo? Bora. Sobre o jogo, o scout de finalizações o scout final de finalizações foi de 15-5 para o Náutico. E de escanteios, 11-0. Escanteios a favor. 11-0 para o Náutico. E o Náutico precisou virar esse jogo, porque no futebol, um domínio como esse não se reflete no placar. Acho que não existe nenhum outro esporte no mundo que seja desse jeito, não. Pô. Que o cara domine uma estatística desse jeito. Oi. Tu viste o jogo? Assisti. Então, vamos lá para o jogo já, né? Como eu falo, domínio, mas sem fazer uma grande partida. Eu falei, você dominar as estatísticas, mas você olhar a partida e você não está vendo o time fazer essa partida que diga, isso aqui o Náutico não dominou a Confiança. O Náutico ele foi superior à Confiança, sobretudo todas as estatísticas, teve tudo a favor, mas a verdade é que o resultado acabou sendo bem no limite. O Náutico não teve nem muitas oportunidades. Dessas 15 finalizações, eu acho que o Náutico não teve muitas oportunidades oportunidades claras assim para marcar. Não, eu fiquei curioso que eu vi tu falando nas estatísticas, eu fiquei curioso mesmo de saber se tu tinha visto, até porque já partindo para o jogo, essa superioridade que os números mostram, e eu acho que, obviamente, após o jogo finalizado, o Náutico foi a melhor equipe, venceu e foi a melhor equipe, mas isso foi muito discrepante entre os dois tempos, sabe? Para mim foram 2 tempos assim completamente antagônicos um do outro, assim, porque quando termina o primeiro tempo, aquele 1-0 por Confiança era justo. O Confiança era melhor que o Náutico, só que no segundo tempo isso se reverte de uma maneira que a conclusão final do jogo é que o Náutico fez um jogo melhor que o Confiança e os Náutico mexido, né? Só para contextualizar, o Náutico mexido já, sai Diego Matos, bota 2 atacantes e sai um volante e um lateral. Um volante, não, um zagueiro e um lateral. E eu quero pegar daí, Cássio. Eu quero pegar daí porque, para mim, o primeiro tempo do Náutico e como o Náutico se colocou para jogar, assim, tem muitos problemas com o Pivete. Só que quem vai corrigir isso é ele. E com muita coragem. E eu vou chegar lá daqui a pouco. Vamos lá. O Náutico é um time problemático, um time que está tendo mudança de treinador. Começou com o Mazola. Ao sair, o Mazola começa a Série C, mas não consegue implementar uma coisa muito profunda de
de modelo de jogo, de tática, de esquema, nada. E chega o Pivete também, e no início, o Pivete está indo para o seu terceiro jogo, também tem muita dificuldade, sabe? Mas no jogo de hoje, deu para ver claramente o treinador trabalhando no time, tentando colocar uma proposta de jogo, tentando colocar modelo de jogo, tudo que você imaginar. Só que para mim ele foi muito infeliz. Primeiro, porque ele tentou algo muito profundo. A começar pelo esquema tático. Ele colocou 3 volantes no time. Era o Souza, o Marco Antônio e o Renato Alves. O Renato Alves um pouco mais adiantado, o Marco Antônio também sai muito do jogo, corre o campo inteiro, mas eram 3 volantes. E durante o primeiro tempo inteiro, a cabeça de área ficou completamente esguarnecida. Então, já chama a atenção. Pô, peraí, como é que eu tenho um time com 3 volantes e minha cabeça de área está desguarnecida? Então, já vamos guardar essa informação. Outra coisa que ele fez foi a famosa dobra de lateral. Encare dessa forma, porque eram de fato 2 laterais, jogando 2 laterais esquerdos, o Diego Matos e o Luiz Paulo. Ou encare, não, o Luiz Paulo entrou como ponta, entrou como atacante. Pois bem, mas é um lateral de origem. E o Luiz Paulo, às vezes, voltava e encostava bastante no Diego Matos. É uma dobra de lateral. Dá para se encarar dessa forma. E o que tornaria um time supostamente com uma maior proteção defensiva. Só que isso não aconteceu. O Náutico foi um time extremamente vulnerável no primeiro tempo. Então, temos 3 volantes onde a cabeça de área fica desguarnecida. Temos pelo menos um dos lados com uma dobra de lateral, onde esses laterais estão extremamente abertos o tempo todo. Isso significa pisando na linha lateral e muitas vezes avançados até demais. O lateral da frente dessa dobra, o Luiz Paulo, bem lá dentro da linha de defesa adversária, mas o Diego Matos também muito adiantado. E do outro lado, a gente tinha o Ludic, que era o lateral direito, que estava estreando, que já é um jogador na sua carreira muito ofensivo, tem essa característica de ser muito ofensivo, ele também estava muito adiantado. Então vamos lá. Se eu tenho os laterais adiantados, se eu tenho 3 volantes no meio campo, onde a cabeça de área não tem ninguém, esses volantes estão avançados, já temos um time aqui que provavelmente vai ficar bem desguarnecido. E tinha uma coisa que piorava. A saída de bola, ele abriu os zagueiros. Então acabou. Você não tem mais um corredor central. Esse corredor central está completamente exposto. Você não tem os volantes tomando conta, ocupando aquele espaço. Você não tem os zagueiros por ali. Muitas vezes os zagueiros estão abrindo para algum modelo que ele quis de saída de bola, para poder facilitar essa saída de bola, que não deu certo. E uma outra coisa que ficou muito claro que ele tentou implementar, mas essa foi abortada rapidamente, foi a famosa, que já está muito comum, né? Assim, de uma forma mais exagerada, quem faz é o Fernando Diniz, que é aquela famosa saída que o goleiro toca para o zagueiro, e toca para o lateral e volta em toques um pouco arriscados para poder fazer essa saída de bola e conseguir começar a criação da jogada desde o seu início, desde o pé do goleiro. Eu fiquei muito surpreso quando o Náutico começou a fazer isso. O Náutico, ele não tem a maturação minimamente adequada para poder fazer isso nesse momento. O Náutico é um time completamente zerado. O Náutico precisa subir degraus. Você agora do nada querer fazer isso nesse momento da temporada. Exato. Para mim, de forma errada. E o Náutico tentou fazer isso, tentou 2 a 3 vezes assim, deu tão errado que parou. Abortou total. Na primeira vez que o goleiro tocou para o zagueiro, o zagueiro tocou para o lateral voltou para o zagueiro, e quando a bola chega no goleiro, ele dá uma pichotada no pé do atacante do Confiança, já deu para perceber, meu amigo, que, peraí, esse time nem tem capacidade técnica e nem está treinado para poder fazer isso. Essa foi a primeira. Na segunda já ficou meio estranho, meio parado. Abortou completamente. Mas, enfim, toda essa parte tática que o Pivete colocou em campo hoje, para mim, deixou o Náutico muito exposto. Bem verdade que o Náutico estava mostrando, ainda no primeiro tempo, algumas possibilidades ofensivas que poderiam ser elogiáveis, mas perde todo sentido por quão exposto ficou.
as melhores oportunidades foram do Confiança no primeiro tempo. O Confiança ficou mano a mano várias vezes. Acho que umas 5, 6 vezes. Porque algumas delas, o defensor do Náutico conseguiu um bom desarme. Mas se o jogador do Confiança tivesse um pouco mais de sorte e tivesse conseguido o drible, as oportunidades de Confiança poderiam ter sido muito maiores. Então, teve bola na trave, teve o próprio gol do Confiança, teve erros de finalização ali. Teve uma bola que a bola sobrou, assim, ficou pingando na pequena área. Era só um jogador do Confiança fuzilar para dentro do gol e ele furou a bola. Então, tudo isso que o Pivete tentou implementar, e ele tentou implementar muita coisa, para mim, assim, fracassou total. E para mim foi um erro dele. Ele não deveria ter tentado tanta coisa. Mas aí agora eu vou ter que dar o crédito a ele. Porque o que reverte para o segundo tempo passou muito por ele. Muito mesmo. Isso ficou claro. Primeiro, que ele tira o pior jogador em campo, que foi Joécio. Joécio, que já tinha sido o pior jogador do Náutico no último jogo contra a Aparecidense, estava boicotando o time, assim. No bom sentido, porque não querendo deixar nada no ar. Dentro de campo mesmo, assim, a mínima condição não tinha. Provavelmente o Joécio está jogando machucado. Até porque no primeiro lance do jogo, com 1 minuto, o Náutico teve um escanteio e ele estava na jogada, a bola foi para ele cabecear, ele acabou dando uma cabeçada um pouco machucada ali no gol. Inclusive foi a primeira finalização do Náutico. Ele, quando voltou, ele colocou a mão na posterior. Eu disse, rapaz, 1 minuto de jogo, já está colocando essa mão na posterior. Então, possivelmente, o Joécio está jogando machucado e ele ficou assim, mal posicionado, vendido nos lances, não conseguindo acompanhar por várias oportunidades. Então, era necessário que o Pivete tirasse o Joécio. Só que o Náutico vive um problema grande, que o Náutico não tem zagueiro. Os 2 zagueiros que estavam jogando são os 2 zagueiros do elenco. Eu acho que nunca na história do Náutico, o Náutico teve um momento só com 2 zagueiros, e talvez seja só um. Porque eu, assim, não contaria mais com o Joécio. Seja aposentar ele, dispensar, encostar ele, voltar para o DM, qualquer coisa que seja. Mas Joécio é um zagueiro veterano que ajudaria se não tivesse um nível de recuperação é diferente nessa idade também, né? Assim. Inclusive, Cássio, ele foi um jogador que, mesmo ele atuando muito pouco, teve um momento aí, agora recente, que Joécio estava com média de 1 jogo a cada 4. Mas mesmo assim, ficava mais um registro por parte dos torcedores, a gente comentava muito, de dizer o seguinte, olha, quando ele joga, ele se sai bem. Então até vale a pena, mesmo jogando um jogo a cada 4. Mas não dá para ter uma relação. Mas a verdade é que não dá para ter uma relação com essa, não. Porque um jogo a cada 4 significa que o cara vai jogar 5 jogos da Série C, porra. O campeonato só tem 19, porra. Exatamente, sim, para você ver. Mas o nível dos zagueiros era tão baixo que a gente dizia, deixa ele aí no elenco, ele atuando uma vez a cada 4, a cada 5 jogos. Eu tava chamando ele de exórdia, Cássio. Você tem que juntar as cartas para poder invocar ele de uma vez e ele te ajudar. E realmente, quando ele jogava, ele costumava ajudar, mas não foi o caso dos 2 últimos jogos. Por isso que eu tô achando que ele tá jogando machucado. Mas enfim, para mim é um jogador que já não dá mais para contar com ele, porque foram 2 jogos assim que comprometeu demais. E dá para perceber que é a parte física. E aí ele fez essa mudança, ele tira o Joécio e não tem zagueiro. Então ele tem que recuar o Souza para jogar de zagueiro, o que ele acaba se ajudando, porque o Souza era um jogador que no primeiro tempo, como eu disse, a cabeça de área estava completamente desvanecida. E se o Náutico tem 3 volantes e Souza ele é o volante mais pegador, a culpa é dele. Então, para mim, no primeiro tempo, Souza estava jogando mal. No segundo tempo, quando ele volta a Souza e coloca Souza como zagueiro, é como se ele obrigasse, olha, agora, tu, primeiro volante, cabeça de área, que tu no primeiro tempo saísse da tua posição, agora tu é zagueiro, eu quero ver se tu vai sair da posição. Então, o Souza, sendo obrigado a ficar ali, porque agora ele passava a ser zagueiro, ele foi útil o jogo inteiro. Durante todo o jogo, ele foi muito voluntário, segundo tempo. Durante todo o segundo tempo, ele foi muito voluntarioso, porque ele estava fixo ali. Isso é uma coisa que o Pivete precisa corrigir. Se Souza vai jogar, Souza precisa ficar ali, cabeça de área, hora transformar em 3 zagueiros, qualquer coisa do tipo. Não adianta Souza ficar à frente da linha da bola.
no primeiro tempo ele esteve à frente da linha da bola várias vezes. E isso prejudicou muito. E a outra mudança, ele tirou o Diego Matos, que é o lateral esquerdo, pegou o Luiz Paulo, que estava a famosa lateral dobrada, né, que estava jogando mais no ataque, botou para a lateral e colocou mais um ponta, salvo engano, foi o Talicino. E aí, Cássio, ele para mim, ele vai acertar, eu vou explicar o porquê que ele acertou na questão do modelo de jogo para o segundo tempo, mas ele começou a acertar nessas mudanças e ele precisou ser muito corajoso, porque não é todo mundo que chega do nada assim, tira um zagueiro e um lateral esquerdo e coloca dois atacantes. Não, a palavra talvez não seja exatamente corajoso, não. No blog eu usei tudo ou nada. Assim, o cara... Porque perder hoje, o trabalho de pivete não ia durar mais uma semana. Assim, o Náutico teria entrado numa espiral de merda se tivesse perdido hoje. Agora, eu acho assim que ele foi ousado. Claro que foi ousado. Cara, tira um zagueiro, tira um lateral, bota dois atacantes, mas assim... É algo que você só faz num jogo de desespero. Ó, isso aqui o Náutico tá em 7º lugar, venceu as últimas 2 partidas, uma fora de casa, uma sequência boa e tal. Essas substituições não aconteceriam. Não teria acontecido, mesmo que o Náutico tivesse jogado mal o primeiro tempo. Tipo, assim, o Náutico tá em outra situação da tabela, tá em 6º, 7º lugar, tá pontuando, tá jogando direitinho. Perde um jogo aqui, mas ganha mais do que perde e tal. Aí tá perdendo em casa por 1-0. Isso não teria acontecido. Isso aconteceu, isso foi medida para tentar contingenciar o que estava acontecendo. Pô. Então, deu certo, claro que deu certo, mas não foi um notado. Foi assim. Tudo ou nada. Foi all-in. Foi beirando all-in. Eu tenho uma outra visão, Cássio. E eu vou lhe dizer por quê. Eu acho que ele foi muito engenhoso. Veja. Eu não sei antes de dar sequência ao comentário, só me responder isso. Você acha que ele ou qualquer outro treinador teria feito isso com esse cenário que eu disse, que eu supus? Eu não saberia lhe responder, mas uma coisa eu vou dizer. Não, obviamente não tem como saber, só uma suposição. Mas você acha que aconteceria? É porque eu vou responder de outra forma. O time do primeiro tempo era muito mais ofensivo do que o do segundo tempo. O time do primeiro tempo do Náutico era mais ofensivo, mais exposto do que o do segundo tempo. Porque, veja, vamos lá. Eu nem sei se o saldo final de Pivete, para mim, foi positivo nesse jogo, tá? Porque, para mim, foi muito grave. Cara, ele erra no primeiro tempo, mas ele conserta e ganha o jogo, assim. Ele, como você falou, Sim. Ele foi ousado e acertou. Eu vou esperar mais o próximo jogo do Náutico para poder entender de que ponto ele vai partir. Eu temo muito que ele tente a voltar para o primeiro tempo para poder partir daquilo, tentar corrigir alguma coisa ali. Eu acho que ali não é o caminho. Ele tem que pegar o que deu certo, que é o segundo tempo. Mas por que eu achei ele engenhoso, Cássio? Porque, veja, ele tira um zagueiro e tira um lateral esquerdo. Veja só. A questão do zagueiro, ele tinha 3 volantes no time. O seu cabeça de área, geralmente é um jogador que, numa situação, pode ocupar espaço de zagueiro. Ele não tinha zagueiro no banco. Joécio era um jogador que estava comprometendo e estava possivelmente jogando machucado, como eu disse. Acho que é uma boa teoria dizer que o Joécio está com alguma contusão. Então ele precisava resolver esse problema. Ele resolve trazendo o Souza para jogar de zagueiro. Não tem nada de muito assim extraordinário. Eu acho que foi uma situação do jogo ali, dele não ter zagueiro no banco de reserva e ele precisar fechar a zaga. A lateral esquerda, para mim, não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque ele tinha um outro lateral esquerdo no time. Não é a questão, assim, já pegando do esporte, eu vi vocês comentando o jogo, de utilizar a Barleta de um lado, utilizar... não sei nem quem foi o que jogou na outra lateral, mas o Fabrício, que não é o lateral de origem. Não foi o caso. Ele tinha o Luiz Paulo em campo. Então ele tirou o Diego Matos e ele colocou o Luiz Paulo. Aí sobra uma vaga para você jogar com ponta. No caso, ele colocou o Talicino. E, Cássio, para mim foi engenhoso porque ele tornou o Náutico mais objetivo e mais equilibrado. Porque no esquema tático anterior, que tinha até jogadores que, em tese, seriam mais defensivos, eu disse para você por que o Náutico ficava vulnerável.
porque o Náutico tinha uma proposta de trabalhar essa bola, aonde os jogadores, ele tentava levar muitos jogadores para o ataque, só que na origem já dava errado, quando o Náutico errava o mínimo passe, Cássio. Bastava o Náutico errar um passe, assim, o Renato Alves, ele é especialista de dar passe errado de 5 metros. Ele olha para um jogador adversário, vê o jogador na frente dele, ele tenta fazer com que a bola passe por dentro do jogador. Ele acha que o jogador é fantasma. E engraçado que Renato Alves tem lapsos no jogo, tem bons momentos. Eu até brinquei falando assim que Renato Alves ele é um jogador interessante e um jogador ruim ao mesmo tempo. Impressionante. Mas basta um passe desse para poder dar uma boa oportunidade de gol para o adversário. Porque nessa proposta de colocar mais jogadores no ataque, de levar essa bola e trabalhar essa bola, o Náutico já peca na origem. Nos primeiros toques dos jogadores mais da linha defensiva já é o suficiente para poder se colocar em risco. E no segundo tempo, quando ele torna o time mais objetivo, porque qual foi o modelo de jogo do Náutico no segundo tempo? É o famoso bota a bola na área, chuveirinho. Colocou Mezengue e Paulo Sérgio dentro da área e tornou o jogo muito objetivo. Todos os jogadores do Náutico que não fosse Mezengue e Paulo Sérgio só tinha uma missão: colocar essa bola dentro da área. Se fosse chuveirinho, se fosse um cruzamento rasante, se fosse bola rasteira, teve algumas, e a maioria delas levou perigo. O Caion, que entrou muito incumbido de fazer isso, fez algumas jogadas, o próprio Talicinho, o Patrick Alan, que também entrou bem depois, fez muito isso, o próprio Renato Alves também tentou jogar sempre essa bola dentro da área, aproveitando que tinha esses dois centroavantes. E esse jogo objetivo do Náutico, além de ele melhorar no ataque, o Náutico, além de conseguir fazer os 2 gols, teve algumas outras chances. Vindo dessa jogada, tornou tudo mais simples e mais equilibrado defensivamente também, Cássio. Então, a moral da história é que ele, tirando o zagueiro e tirando o lateral esquerdo, por mudar completamente a proposta de jogo que ele estava fazendo, ele tornou um Náutico mais simples, mais objetivo na hora de atacar, que também naturalmente simplificava para se defender, e tornou o Náutico mais equilibrado. Mas então, eu acho que foi circunstancial. Foi, eu não consigo imaginar que essas alterações teriam acontecido, seriam as mesmas alterações se tivesse, sei lá, 1-1. Se tivesse normal, ou a campanha não tivesse diferente. Eu acho que ela está atrelada ao momento do Náutico, que assim, era o treinador, veja só, o treinador precisa ser usado até para fazer aposta, porque tem treinador que é covarde no sentido de o cara tá para sair e o cara prefere continuar com a convicção que não leva a lugar nenhum, ou há muito tempo não leva a lugar nenhum, e o cara morre abraçado com aquilo. Pelo menos Pivete, porque, veja só, foi curta como foi a do ano passado. Se ele não ganha esse jogo de hoje, o trabalho dele já ia ficar muito em xeque. Assim, chegou, não aconteceu nada, perdeu um jogo em casa, já perdeu, já Floresta já foi patom fora, já estava perdendo agora de novo. Ia ficar, daqui a pouco ficava muito indefensável, o buraco do Náutico ia ficar muito grande. É só ver que o Náutico estava ficando em 17º, termina em 12º. E ainda está 5 pontos do G4, do G8. Mas, nesse momento, ele optou por ser usado, optou por ser diferente. Isso é um mérito dele, porque, eu repito, tem treinador que morre abraçado com a convicção. Mas acho que ele foi usado porque entendeu que era o momento de, meu irmão, se é para apostar, o momento é esse. Talvez ele não tivesse outra oportunidade. Isso, obviamente, tem um achômetro bem opinativo, bem subjetivo o que eu estou dizendo. Mas é a percepção que eu tive daquela situação. Eu não achei, por mais que você tenha detalhado bem que o Náutico ficou mais encaixado no segundo tempo a partir dessas mudanças, eu acho isso mais circunstancial do que uma grande visão. Porque vamos ver se isso vai acontecer de novo. Pode ser circunstancial, de fato, Cássio, mas eu só dei muito crédito para ele, na verdade, por essa mudança que ele fez, porque não foi só a questão da mudança, não foi só a questão do esquema tático, foi a questão do modelo de jogo. Ele abriu mão do que ele propôs para o início da partida e ele simplificou demais no segundo tempo. Eu acho que ficou muito claro assim que
O Náutico tinha uma proposta no primeiro tempo de tentar ir tocando essa bola para ir criando esse jogo desde do seu nascedouro até lá na frente. Nem conseguia, de fato, mas a proposta era essa. E no segundo tempo tudo ficou muito simples, sabe? Até cruzamentos assim, aquele cruzamento médio, né, que você faz ali na intermediária, o Náutico começou a fazer e não era aquela situação de jogo de final de partida que você dá uma abafa de qualquer jeito. Era uma quantidade de cruzamento grande, era. Acho que se tiver estatística de cruzamento assim, o Náutico deve ter explodido. Mas fazia sentido. Se você tem Paulo Sérgio e Bruno Mezenga na área, faz sentido. E sabe quando começa a fazer muito sentido? É quando você vê que você tenta uma vez, dá certo. O Náutico chega perto ali de criar uma jogada, ou de fato cria. Você tenta de novo, dá certo de novo. Você vai a terceira vez, então você vai ver que aquilo está dando certo. Por que parar? Porque eu acho que esse negócio de tentar muito cruzamento, chuveirinho e tal, isso ficou marcado em alguns jogos que a gente assiste, que a gente vê, que o time favorito vai para esse recurso e não está dando certo. Então, isso sempre é muito criticado. E hoje, para mim, é o contrário. Estava dando muito certo. E está dando muito certo não só para você conseguir produzir mais e chegar à vitória, mas está dando muito certo num time que nada dá certo há muito tempo. Então, quando algo der certo, se abrace com aquilo. Porque o Pivete, Cássio, ele não pode cometer o mesmo erro do Mazola. Porque em toda a estadia do Mazola como técnico do Náutico, só teve uma coisa que deu certo. Só deu certo algo em um momento. Náutico 3-0, ou foi 3-1 aquele jogo? Acho que foi 3-0. Contra o ABC, lá em Natal. E foi muito por causa de 3 volantes que ele utilizou. Era Souza, Wendel Lessa e Marco Antônio. O Mazola jamais podia ter desistido desses jogadores, abrido mão desses jogadores. E ele foi tirando esses jogadores um por um. Ele primeiro tirou o Souza, depois ele tirou o Wendel Lessa. Não, ele primeiro tirou o Wendel Lessa. Parênteses. Depois ele tirou o Marco. Confiança de Mazola teria sido um golpe ainda mais duro, ainda principalmente do Náutico. Seria a cereja do bolo de toda a história. E seria todo mundo repetindo que, ó, tá vendo, o problema não é treinador, o problema é elenco, é time. A gente sabe que elenco é time, mas naquele caso também era treinador. E só para concluir, Cássio, que o Mazola, ele primeiro tirou o Wendel Lessa, depois ele tirou o Marco Antônio, e por fim tinha sobrado o Souza, e eu dizia, o Marco Carvalho, que foi a contratação, né, o cabeça de área que o Náutico tinha contratado do Vitória, ele está chegando. O Náutico já tinha anunciado, mas ele não tinha estreado ainda. Assim que ele tiver à disposição, ele tira o Souza. E dito feito. Primeiro jogo que o Marco Carvalho ficou à disposição, ele tirou o Souza do time e colocou o Marco Carvalho. Então ele destruiu o que mais deu certo para ele. E é por isso que eu estou dizendo, assim, se o Pivete estiver assistindo isso, ele valorize muito o que aconteceu no segundo tempo. Porque se ele fizer o mesmo erro de Mazola, de não valorizar o que deu certo, assim, é a chave de não conseguir minimamente o que o Náutico precisa agora nesses jogos, que é tentar uma vitória fora de casa, é tentar pelo menos voltar para o jogo nos aflitos contra o Volta Redonda, depois da Tombense, sem perder o jogo, para poder que o Náutico ainda nutra essa esperança de acesso, que não volte a viver de forma tão vívida a disputa do rebaixamento. O Náutico precisa se colocar para disputar esse G8. Apesar de bem difícil, né? O Náutico ainda continua. O Náutico está a 5 pontos do G8 nesse momento. Chegou um superchat aqui do Timbu Justiceiro. Tá? Vamos trazer para a tela, por favor. Atos e Cássio, vocês acham que a urgência do campeonato que faz Pivete se incomodar mais rápido com o time, ou é realmente convicção do treinador? É o que a gente estava debatendo, Timbu Justiceiro. Eu e Atos, a gente estava meio que tentando um pequeno debate, mas na verdade era só uma visão. Eu acho que eu estou mais na linha da urgência do campeonato. No jogo de hoje, eu enxergo o que aconteceu hoje. A urgência foi
eu gostei da forma como você se expressou, Timbu Justiceiro, porque é um resumo do que eu estava tentando dizer. A urgência do campeonato, ela, pelo menos para mim, ela foi o facilitador de mudanças tão pouco usuais como essa. Sobretudo, você tirou, repito, um lateral e um zagueiro para colocar 2 atacantes, ainda que tenha equilibrado mais o time, mas se a campanha do Náutico estivesse equilibrada, eu não consigo achar que isso aconteceria. Teria que, para dar uma chance a essa teoria, Cássio, teria que pelo menos ter entrado com o mesmo time e Joécio praticamente precisar ser substituído sem ter zagueiro no banco. Né? Sim, é uma situação, sem dúvida, uma situação semelhante. Talvez as duas coisas se completem, tá? Assim, pode ser a urgência da competição e também ele pode ter se incomodado mais rápido. Aí, isso aí, realmente, essa parte não tem como dizer que não aconteceu, não. Mas mais do que se incomodar com aspecto mais rápido com o time é também não abrir mão tão rápido das peças. Só para fechar também, para que não fique parecendo que eu disse algo diferente do que eu vou dizer agora, que é o seguinte: eu gostei das substituições e da forma engenhosa que Pivete agiu no segundo tempo, mas diante de dificuldades que ele precisava fazer, diante de um Joécio que precisava ser substituído, diante da condição de não ter um zagueiro. Então, você coloca essas situações e aí você vem com as mudanças. Não só para substituir o jogador e entrar outro, mas também para poder corrigir problemas e tentar propor um jogo de uma maneira diferente. Porque também eu acho que se tivesse tudo, uma situação normal de temperatura e pressão, situação normal que eu digo, o jogador não está machucado ou precisando sair, digamos que o Náutico tivesse jogado, sei lá, de igual para igual, com confiança ou um pouco melhor, e tivesse mesmo assim perdido o primeiro tempo, e Joécio tivesse tudo ok com ele, não tivesse sido falha dele, não tivesse jogado mal, eu não acho que ele faria essas substituições. Também tem isso. O pessoal aqui tá perdendo dias de vida lá no futuro, como diz Cássio, viu? Como tá dizendo que eu tava dormindo acordado, que tava pescando, eu não perdi um segundo aqui dessa análise do jogo do Náutico, tá? Tô aqui acordadíssimo. Perguntaram se eu tava lendo a Bíblia, na verdade, intercalei aqui com a atualização do Instagram. Estava vendo meus e-mails, estava lendo meus e-mails. E intercalei aqui com atualizações do Instagram, que funciona hoje como uma Bíblia moderna, né? É o livro de cabeceira das pessoas antes de dormir. As pessoas dão uma olhadinha no Instagram. Eu tava dando justamente essa olhadinha no Insta, tá? Rede social da qual eu praticamente não faço nada a não ser dar uma olhadinha assim, vez por outras. Mas vamos para as análises individuais, para que a gente possa fechar essa já longa maratona de mais de 5 horas no ar. Tá? Eu vou tirar uma foto. Tem print também. É que eu tenho uma foto aqui. Não, para deixar no celular. 5 horas, meu irmão. Caralho. E ainda tem jogador que só porra. O Náutico jogou com uns 16 hoje. Nunca vi tanto jogador dentro do campo. Eu acabei de ser surpreendido com o Campinho. O Fred, Matt Colley, irmão. Matt Colley é o seguinte. Ele fez um bom jogo contra o Aparecidense. Fez boas defesas, o que garantiu o empate do Náutico. Mas mesmo nesse jogo, você consegue ver elementos que deixam você muito pé atrás com o goleiro. E no jogo de hoje, só teve uma bola que foi no gol e foi gol. E foi do lado dele. Só que para poder eu cravar que foi uma falha, eu precisava ver não achei falha, a câmera. Não, então. Para eu dizer que foi falha, eu precisava ver a câmera atrás do gol, que é aquela câmera que garante que houve um desvio. Porque o chute foi do lado dele, meu amigo. Se não teve desvio, foi falha. Não tem como. O goleiro não pode tomar gol do lado dele ali. O gol ali é bola cruzada. Se a bola desviou, beleza, você dá um desconto. Só que se a bola não desviou, para mim é falha. Não tem como eu ter certeza, porque o ângulo não deixa isso claro e a qualidade das imagens também da nossa querida DAZN
vamos dizer que não é um Full HD, não é um 4K, né? Então, às vezes é difícil até encontrar a bola. Mas mesmo assim, mas ele tomou o gol do lado dele, então para mim já é o suficiente para poder dizer que jogou mal. Eu coloco um laranja até porque foi uma bola só no gol e a bola entrou. Em outros momentos também, ele demonstra muito esse lance. Primeiro, ele não sai do gol. Impressionante, meu amigo. Ele fica debaixo da barra o jogo inteiro. Eu chamo ele de goleiro de veja só. Não é um goleiro, é um bom goleiro de society. Um bom goleiro de society. Aqueles caras que eu acho muita lupa, viu? Colocar aí. É aquela história que eu sempre falei na época que o Sport tava naquele escassez absoluta de goleiro. Que eu falei em alguns momentos ali que Renan parecia um pouco mais estável, que todo gol dele a gente colocava uma lupa desse tamanho para analisar se esse gol que o Náutico sofreu hoje, quem sofresse fosse o Fortaleza, ninguém ia passar 10 segundos discutindo se João Ricardo falhou no lance. Ia dizer que foi falha. Não, pelo contrário. Não iam considerar a possibilidade de ser falha. Só se considera a possibilidade de ser falha, eu acho. Só se considera a possibilidade de ser falha quando tá com a lupa, pô. Tá do lado, mas veja só. O atacante veio, cortou pra dentro, bateu. Porra, o atacante veio muito... Eu não sei onde a bola passa ali, Fred. A bola vem, veja só. Eu não vi a imagem por trás. Eu não vi a imagem por trás. Pode passar debaixo do braço dele. Pode passar debaixo do braço dele. Não tem como a gente saber. Mas o fato é, um chute na barra, um gol. Enfim, eu chamo ele de goleiro de society, um bom goleiro de society. Aquele goleiro que você forma o time e tal, mas você nunca tem goleiro. Aí ele trabalha lá no society pegando a famosa oia, né? 50 contos, 70 contos para poder agarrar. Provavelmente Mato Collor trabalhava desse jeito, com todo respeito, como diria Cássio. E eu acho que ele é um bom goleiro de society. Mas eu vou de jogo mal e eu acho que o Náutico precisa urgentemente contratar um goleiro. Urgentemente. Porque o que contratou também do CSA, o tal do David, assim, não é o que o Náutico precisa. Porque, veja só, a questão é, o que o Náutico precisa? O Náutico precisa, eu acredito que a diretoria pense dessa forma, entrar no G8. O Náutico está a 5 pontos do G8. 5 pontos. Não dá nem para falar que tem um jogo a menos, porque é um jogo a menos em relação a alguns times e outros não. Em outros já tem a quantidade de igual. Então, veja, o Náutico precisa de uma missão com um grau de dificuldade elevado. Para conseguir isso, precisa de um goleiro. Precisa de um goleiro que faça uma defesa que você não espere. Precisa de um goleiro que não coloque você atrás do placar nos jogos. O Náutico já não tem muito jogo para descartar. O Náutico precisa ter um goleiro que ajude ele nesse caminho difícil que ele tem pela frente. Com o Maticoli, não vai conseguir. Alguma hora ele vai entregar pesado. Eu estava revendo aqui o lance. O maior problema de analisar esse lance é o que você falou. A câmera perde um pouco o time entre o chute e a movimentação do goleiro, né? Você não consegue enxergar plenamente a proximidade dele da bola quando ele salta para a defesa. Isso é um problema. Vi aqui por vários ângulos e aonde a bola toca na rede dá uma impressão de que ela não foi tão no canto. Apesar de que eu acho que do lado do goleiro tem que pegar sempre, velho. Porque se você olhar direitinho ali, não tem nem espaço para essa bola passar, pô. Tá sempre no raio de ação do goleiro. Eu acho que se ele esticar a mão, Fred, sem pular, já precisa totalmente do ângulo. Porque é como se tivesse um corte. Não é um corte, mas é porque a câmera perde um pouquinho a bola quando ela. E não tem uma câmera traseira. É. Não tem, né? Não tem. Eu vi 3 replays aqui, não tem mesmo, não. Mas vamos lá, vamos para as análises exatas. Bora, um pouco mais rápido agora. O Ludic deu uma boa assistência para o primeiro gol do Mezenga. O Mato Collor jogou como? Que Pedro não colocou. Mato Collor jogou mal. Mal, de laranja. O Ludic, o Náutico ficou sem Arnaldo e Joécio, os 2 jogadores da posição. Ele foi inscrito sexta-feira, já estava jogando hoje, 3 meses parado, deu uma bela assistência para o primeiro gol do Bruno Mezenga, mas deixou espaço defensivo. Então eu coloco aí no razoável.
O Wendel Lessa, que entrou no lugar dele, eu vou deixar sem nota. Joécio. Tá sem nota. Joécio já foi o spoiler de pior em campo, né? É, totalmente pior em campo, assim. Pode colocar o vermelhinho aí e não dá tempo de botar uma gota de sangue nem nada, não, né? Então vamos pro Irã. Acho que o Irã segurou as pontas. Não é um jogador muito que eu jogo, apesar de que eu tô muito ansioso para poder ver ele fazendo dupla com o zagueiro que foi contratado agora, que é o Islam. Vai ser Irã e Islam. E vamos parar por aqui os comentários, né? Para a gente não arrumar uma confusão grande com o Oriente. Mas o Irã dá para colocar razoável. Diego Matos, eu vi muita gente assim criticando a partida do Diego Matos. Eu acho que não foi tão de mal. volta, né? Eu vi essa notícia, né? O quê? Eu vi a notícia que ele tinha que o Atlético. Qual foi o time que pediu o retorno dele? Não, ali foi Guilherme Matos, era o zagueiro. Guilherme Matos. O Novo Horizontino. Novo Horizontino, isso mesmo. O Novo Horizontino tinha mandado o Guilherme Matos pro Náutico, que tinha pegado o Chico do Sport. E agora ele vendeu. Olha, é capaz da turma chegar aí fazendo proposta pro Chico. Se a turma fez proposta pro Guilherme Matos, pô, o Novo Horizontino é um bom vitrine. É uma história que o Vitória tá querendo, né? Quer reforçar teu ataque, não, Atos? Com quem? Tem muita gente, mas... Faria, não. Se você disser Vini Faria, você está sendo sacana. Não, é sacanagem, pô. É sacanagem, assim. Você poderia falar pelo menos um Pablo Diego. Não, é mais fácil. É mais fácil. Os dois. Eu acho mais fácil Paulo Sérgio no Sport do que Vini Faria do Náutico. Paulo Sérgio é mais útil ao Sport do que Vini Faria. Paulo Sérgio é mais útil ao Sport do que Vini Faria ao Náutico. Paulo Sérgio é carioca, pô. Não confio muito, não. Não dá ideia, não, porque ele pula o muro. Olha, o Diego Matos pode colocar aí um razoável. O que eu achei interessante no Diego Matos, que já deixo ele pelo menos com esse razoável, é porque eu tinha uma tese que ele tinha colocado no contrato dele que ele não podia chutar no gol. O último chute que Diego Matos deu no gol foi o ano passado. E ele chuta muito bem, pô. E hoje ele deu um chute no gol e foi uma bela finalização. A bola foi no cantinho, quase que... Acho que não ia sair gol, porque é muito aquela bola do goleiro, né? O goleiro sempre consegue chegar nessa bola. Mas foi um belo chute, o goleiro botou a bola para o escanteio. Ele deveria arriscar mais, né? Mas, enfim, não sei por que ele não chuta. Vamos lá. Souza, como eu disse, deixou muito espaço no primeiro tempo, mas no segundo tempo, assim, numa situação de necessidade, foi para zagueiro e, de fato, aí foi uma partida muito sólida. Então, não tem como eu colocar negativo para ele. Mas eu vou deixar em razoável, porque, para mim, a responsabilidade de deixar essa frente da área ocupada é dele. Se tem 3 volantes no time e os 3 volantes estão à frente da linha da bola, ele que precisa ter o senso de saber assim o seguinte: meu irmão, somos 3 volantes. Nenhum de nós está lá na cabeça de área. Eu sou o mais defensivo. Porque Marco Antônio tem qualidades ofensivas, o próprio Renato Alves também tem, mas ele não. Então é ele que tem que prestar atenção para segurar mais. Mas eu vou deixar o razoável porque no segundo tempo aí ele compensou. O Renato Alves é o que eu cheguei a comentar rapidamente, que ele, no mesmo jogo ele parece ser um jogador interessante ao mesmo tempo que ele parece ser um jogador muito fraco. Porque eu acho que o Renato Alves é o seguinte: quando ele consegue pensar a jogada, ele executa de maneira satisfatória. Se o Náutico está vindo com a bola, ele imagina, se a bola chegar em mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assado. Se ele telegrafar a jogada, ele vai conseguir executar a jogada bem. Inclusive, ele tentou botar o Paulo Sérgio na cara do gol, só não conseguiu porque o goleiro se adiantou e cortou a bola. Mas mesmo assim, o goleiro cortou a bola no pé do Bruno Mezenga, que quase que faz um gol sem goleiro. Mas finalizou mal. Mas o Renato Alves, em outros lances, ele erra passes que tem... Gente, assim, é impressionante, pô. Digamos que a 10 metros de distância tem um jogador do Náutico que ele quer trocar para esse jogador do Náutico. Simplesmente tem 3 adversários entre esses 2 jogadores e ele tenta o passe, pô. É como se ele achasse que a bola fosse passar por dentro da perna dos adversários.
Assim, não dá para entender. E quando ele faz isso numa quantidade generosa de vezes, ele acaba jogando muito mal. No jogo de hoje foi muito o céu e o inferno, sabe? Ele teve participações interessantes, como ele teve participações muito bizarras como essa. Eu vou colocar, mesmo assim, eu vou colocar no jogo mal, porque no primeiro tempo, quando ele errava isso, ele dava chances assim para o adversário bem flagrante assim. Então, era muito perigosa deixar ele com o jogo mal. O Marco Antônio foi uma bela partida do Marco Antônio. Eu acho que o Marco Antônio foi um jogador que se destacou. Ele começa no banco na temporada, aí ele ganha a titularidade, ele começa a se destacar, vira um dos principais jogadores desse time. Só que com essa instabilidade de treinador, ele perdeu muito espaço. Teve algum jogo que ele jogou mal? Teve. Mas diante de todo um time puxando para baixo, eu acho que ele perder espaço no time foi muito injusto. Muito injusto. E agora, com o Pivete, ele começa a ter mais chances. Eu acho que no jogo de hoje ficou claro para todo mundo que Marco Antônio não pode ser banco nesse time. Assim, segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, o camarada tá correndo como se estivesse aquecendo para começar o jogo, pô. Meu amigo, esse cara deu uma carreira para ser substituído, pô. Então, diante de um time que a gente teme que pode ser, sei lá, o time ficar apático em campo, como foi no jogo contra o Floresta. Você vê um jogador, depois de ter corrido o jogo todo, para sair para substituição, ele dá um pique, porra. Então, é um jogador que não pode ser banco. Eu vou colocar muito bem nele aí. Andrei. Já falando sobre o Paticalão. O Paticalão entrou muito bem, mas muito bem na expressão, porque na classificação aí do Campinho vai no jogou bem. Mas foi uma boa entrada do Patrick Alan. Patrick Alan que vinha jogando muito mal, seja titular ou seja entrando nos jogos, é sempre mal. E agora teve essa quebra aí, e nesse jogo ele entrou muito bem. O Andrei foi um jogador que eu vi muita gente falando muito mal, só que o Andrei, ele virou aquele jogador que aconteça o que acontecer, a turma já vai falar mal dele, sabe? O jogador, quando pega esse rótulo, já era pro cara, velho. Dificilmente ele consegue reverter. E eu achei interessante que, fazendo o Timbucast hoje, o João Matheus, que faz o programa com a gente, ele disse assim: olha, Atos, e eu tenho outra coisa que pega nele, que ele parece com o Marco Antônio. Então, quando ele acerta, a turma diz que foi o Marco Antônio. Quando ele erra, aí foi o André mesmo. E isso acontece de vez em quando com alguns jogadores. Eu fui remontar em 2014, quando o Náutico tinha dois zagueiros, que era Flávio, jogador da base, que depois foi jogar, jogou em Portugal por muito tempo, na primeira divisão, acho que era o Gil Vicente, eu acho que ele foi jogar. E o William Alves, que era um zagueiro até que passou no Santa Cruz, e sempre quando o Flávio errava, a turma caía de cacete em cima do William Alves, assim. Então isso acontece muito, assim, de um jogador ser parecido com o outro, tal, de você marcar sempre um e quando acerta é sempre o outro. Então, assim, aí a turma, eu vi muita avaliação negativa do André, eu não achei que foi tão ruim, não. Teve algumas situações que eu achei interessante. Eu acho que no primeiro tempo, o próprio time, assim, que a gente falou sobre o time montado por Pivete, prejudicou muito ele, mas acho que no segundo tempo ele entendeu o jogo e ele participou dessa recuperação do Náutico durante o jogo. Então eu coloco ele como razoável. Agora, o substituto dele, sim, entrou muito bem. Muito bem. Vi até algumas pessoas acreditando a virada a Caion. Caion, que é jogador da base, foi destaque o ano passado, se contundiu no meio do ano, passou praticamente um ano parado. Voltou até naquela final do Pernambucano contra o Sport dos Aflitos, muito mal, muito mal. Até algumas pessoas discutindo se o Alan Al não tinha botado o jogador na fogueira ali, se
avaliou mal a entrada dele naquele jogo. Para mim, sim, ele não tinha condição nenhuma de jogar aquele jogo. E no jogo de hoje, realmente, assim, ele conseguiu mostrar que pode colaborar. Podemos contar com o jogador, pelo menos em algumas situações de segundo tempo. Ele entrou e ele conseguiu mudar a pegada do jogo. Ele reviveu ali a ponta direita do Náutico, até o Ludic, né, que acabou dando assistência. Ele colocou o Ludic no jogo, eles fizeram uma dobradinha muito boa. É um jogador que ele é muito objetivo. O Talicinho, e já dando a classificação do Talicinho, para mim o Talicinho jogou mal. O Talicinho entrou na outra ponta, e o Talicinho é um jogador que ele costuma ser mais vistoso. Ele errou demais. Todo drible que o Talicinho tentou dar, ele se enrolou com a bola. Apesar de que a intensidade dele de tentar alguma coisa tem lá o seu ponto positivo. Agora, errou demais, não tem como receber uma avaliação boa, mas pelo menos não entrou apático. E esses dois jogadores entrando vibrante, eu acho que ajudou muito o Náutico. O Caion de maneira assertiva e o Talicinho acabou errando muito. Mas o Talicinho é um jogador que ele é plástico, então ele chama atenção. Se uma pessoa que não é torcedora do Náutico, porventura, for assistir um jogo, Talicinho vai chamar a atenção dele. Ele vai dizer, pô, no Náutico tem um jogador interessante, Talicinho. O Caion não vai chamar a atenção de ninguém, porque o Caion é um jogador ultra objetivo. O Caion entendeu que era botar essa bola na área, seja lá como fosse. Ele, quando vai para cima do adversário, ele não quer driblar o cara. Ele não precisa passar pelo cara. Se ele desequilibrar o adversário e aquilo for suficiente para dar uma janela dele botar essa bola na área, ele bota. Seja cruzamento, bola rasteira. E ele fez isso algumas vezes e todas as bolas foram perigosas. Vezes para o Paulo Sérgio, vezes para o Mezenga. Então, essa objetividade do Caion foi muito útil para esse modelo de jogo que o Náutico estava aplicando no segundo tempo, de colocar essa bola para o Mezenga e para o Paulo Sérgio. E o Luiz Paulo foi muito mal. Muito mal, não deu certo. Ele no ataque, ele na defesa foi discreto, mas vou colocar o... Não, colocar o jogou mal. Muito mal é só na expressão aqui, mas... Pode deixar Mezenga por último, né? Mezenga, assim, o rei do gado, assim, meu amigo. Eu tô entendendo, a vaca do Náutico tava deitando, viu? Aí o rei do gado apareceu. Meu amigo, hoje lá no Timbucast teve... A cada superchat acima de R$50, a gente tocava a música do Rei do Gado. Tocou demais. Assim, o Rei do Gado hoje vai ser um daqueles jogos que a turma vai lembrar. O Leozinho mandou mensagem, tá no grupo, que não sei se chegou a ver, que botou Mezenga, aí o símbolozinho maior do que Berdinazzi. Aí eu respondi. Eu disse que se fosse Bruno Berdinazzi, era hat-trick hoje, pô. É diferente. Os Berdinazzi era hat-trick. Olha, pode colocar aí tudo que você tiver aí, coroa. Bota duas verdes e Bruno Mezenga. Duas verdes. Assim, se tiver como colocar, pode botar, pô. E é muito pode sim. Assim. Duas bolinhas verdes aí. Pô. O homem resolveu. O primeiro de boa tarde, né? O segundo ele tava de costas, eu tô ficando doido, meu irmão. Tava, pô. E ele faz todo o movimento necessário. Ele... Um pescoço ali, meu amigo. Pescoço de corredor de Fórmula 1. O cara cabeceou de costas, pô. Não, impressionante, assim. Bruno Mezenga resolveu. E comprovando o que muita gente dizia, que os dois têm que jogar junto, pô. Se nada tá dando certo. Os dois maiores salários, Mezenga e Paulo Sérgio. Cadê a nota de Paulo Sérgio? Oi? Cadê a nota de Paulo Sérgio? Sim, rapaz. A gente pode colocar um... Coloca um jogo bem aí, Paulo Sérgio. Mas cadê Mezenga? É que Mezenga tá lá embaixo. Por ele, porque ele é substituto. Mezenga mais um pouquinho ficava com o símbolo da Audi, viu? Mas... Não, o melhor jogador disparado do jogo. Veja só, a gente criou aqui o craque Audi. Quando o cara tiver 4 anéis, é o craque Audi. Veja o impacto. O melhor jogador disparado do jogo
entrou no lugar do pior jogador disparado do jogo, pô. Veja o impacto que isso Acontece. proporciona. Acontece. O Pivete é foda, velho. Porque, assim, pra mim, da forma Largou que ele mal, né? Cara, todos os erros que ele cometeu, tem que lembrar que é um jogo conta de luz, né? Não A gente era sabe conta que de o luz, Ronaldo, não era confronto direto, porra. Todo jogo contra time treinado por professor Mazola é conta de luz, pô. Fred, o Náutico não tá pagando conta de luz, não, Fred. Assim, o Náutico Mazola, não tá pagando, não tá liso. não tá pagando conta de luz, Não não. tá pagando conta de luz. O Náutico não conseguiu derrubar as florestas. O Náutico ligou a motosserra e não derrubou uma árvore, pô. O Náutico, a motosserra ligada, os dedos tudo mangados, derrubou uma árvore. O Náutico ficou o jogo todinho amolando o Machado, como tem aquela parábola, né, do amolando o Machado. Amolou e aí vai começar a cortar as árvores, tô amolando o Machado. Não derrubou um graveto, pô, um caule. Amolando o Machado, o jogo acabou, pô. Mas sim, Fred, eu esqueci de comentar. Pivete. Professor Mazola foi peça fundamental nessa virada do Náutico. Assim, fundamental. Sempre. Mazola, ele fez o confiança dele ser melhor no primeiro tempo, porque foi uma configuração de jogo muito parecida daquela vitória que ele teve com o Náutico em cima do ABC, fora de casa. Porque a forma que o ABC se comportou naquele jogo foi a mesma forma que o Náutico se comportou nesse jogo. Como time, assim, completamente atrapalhado, tentando fazer algo que não tem capacidade, errante, jogando a bola no pé do adversário. O time do Confiança não precisava nem criar. Era o Náutico que entregava a bola já para um mano a mano. Então, o Mazola no segundo tempo, meu amigo, tudo isso que eu falei, da mudança de modelo de jogo, puxando para uma simplicidade e sendo muito objetivo naquela situação de jogar essa bola para Mezengue e Paulo Sérgio, foi muito ajudado por Mazola, que recuou o time, porra. Meu irmão, Mazola abdicou de ter o escape para se aproveitar de um time que agora tinha o seu volante jogando de zagueiro, porra. E o lateral esquerdo era o cara que era atacante no primeiro tempo. Então, o Náutico ficou muito equilibrado, eu até citei isso, mas assim, Mazola ajudou demais, porra, porque o cara, ele não atacou o Náutico, porra. Ele se colocou na posição de vítima e o Náutico só fez atacar o tempo todo, porra. Assim facilitou demais. Então, o professor Mazola, assim, foi um amigão. Inclusive, tem uma foto que ficou circulando do Pivete cumprimentando o Mazola após o jogo, com quem diz assim, meu amigo, assim, você não é um irmão, você é um brother. Como 10 segundo tempo. Muito bom ou bom para atuação do faltou Pivete? a nota, porra. Sim. Vamos lá, razoável. 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 É um razoável Vanegas, viu? Professor motorista do Uber. Razoável Vanegas.